Bem-vindos todos à reunião extraordinária do Colegiado do Campus, dia 11 de novembro de 21. Temos uma pauta importante hoje e, enfim, começar logo pelos informes indicados pela direção para representantes, né? Faz umas 3 reuniões atrás, eu avisei, informei vocês sobre duas pessoas que eu ia indicar, né, para o colegiado como membros da comunidade externa, né? E tinha pedido para, se vocês tivessem conhecimento de alguém com interesse, para me informar. Então, tinha ficado de eu enviar o currículo, eu mandei para vocês pelo grupo de mensagem telefônica, né, o grupo do colegiado, e eu tentei não mandar o currículo pelo e-mail para todos, para evitar expor as pessoas, né. Então, essas são as duas pessoas que eu gostaria de nomear como representantes da comunidade externa. O primeiro deles é o Alan, que é egresso do curso técnico e da engenharia. Ele atua hoje como engenheiro no mercado, né? E ele também foi estudante do Senai. Então é um rapaz que pode contribuir bastante no sentido de saber o que o mercado demanda, onde o curso pode melhorar, quais cursos seria interessante ter no mercado, a gente ofertar agora, né? Enfim, ele pode trazer essa visão de quem passou aqui por dentro e agora está lá fora. E a Roberta, que ela a mãe de uma estudante que faz parte da equipe de patinação da cidade, tem uma boa influência ali com alguns vereadores, tem uma boa conversa com a prefeitura, então acho que ela também pode ajudar a gente, enquanto campus, a se posicionar em assuntos relevantes da cidade, né? Politicamente e etc. Então, eu, na medida de que, se não houver manifestações contrárias, eu vou designar eles como, não sei se o termo certo é designar, tá? Acho que talvez dar posse, como membros da comunidade externa. Lembrando que estes cargos de comunidade externa são indicados pelo presidente do colegiado e homologados por todos, né? Se houver algum questionamento, daí a gente pode trazer uma outra reunião, debater enfim, senão eu já vou fazer por aí. Alguém tem mais algum informe que queira passar agora? Então, tem 2 informes que eu gostaria de passar, adicionais. Hoje eu estive em Bombinhas, conversando com o prefeito de lá. Eles ficaram interessados em cursos da área de recursos naturais. Enfim, estamos começando a conversar e quem sabe surjam algumas vagas, algumas modalidades ofertadas lá, e aí para frente a gente traz para o colegiado debater, aprovar e etc. Quando tiver mais concreto, né? Outra questão também, ontem, hoje, não, terça, né? Foi terça que a gente foi? Foi terça-feira, a gente foi na Câmara de Vereadores, tá? Fomos convidados pela presidência da Câmara e, enfim, também estão interessados em parcerias. Já te respondo, Douglas. Estão interessados em parcerias e quando tiver também algo mais concreto, eu vou trazer para aprovação pelo colegiado. Então, Douglas, na verdade não é aprovação, né? É homologação. Eu entendo que tem uma certa diferença nisso, né? Nessa palavra aí. Por isso que eu falei, essas são as pessoas que eu estou indicando e precisa ser homologado pelo colegiado. Se tiverem algum questionamento que vocês queiram fazer, a gente traz na próxima reunião e a gente debate como ponto de pauta, tá? Foi só na tentativa de agilizar, mas se achar importante, a gente traz e aprova ou não, enfim. Tá?
Fala, Uber. Não, justamente isso está na pauta, está como um informe, né, Pós. Então, no caso, não me parece ser item para deliberação ou mesmo para indicação, né? É mais uma apresentação. Eu acho que se fosse para constar como indicação efetiva que tu está propondo, ele teria que constar como item de pauta, né, para Tá. poder. É uma opinião com essa respeito disso. Tem que estar como informe. Tá. Não, beleza. Então a gente, para deixar com o processo com lisura, a gente traz na próxima reunião, dentro do item de pauta, e aí a gente debate se aprova ou não, certo? Aí fica mais redondinho. Alguém gostaria de anunciar algum informe ou podemos entrar na pauta? Antes de entrar na pauta, eu gostaria de saber se a gente pode alterar a ordem, no sentido de iniciar por ajustes do plano de ação e depois acionamento de fase, e em seguida o recesso, tá? Para a gente garantir que a Cristiane consiga estar presente aí. Wagner, item informe. Oi, sim, sim. Tá me escutando? Sim, Tá pode falar. escutando? Tá. Não, é só falar sobre a questão do PAT 2022, tá? Que vai sair uma IN, provavelmente hoje ou amanhã, para a gente começar a fazer aquela revisão, tá? Então a Cristiane, ela já está ali com uma agenda para conversar com os coordenadores de projeto, tá? Então, se o pessoal já recebeu ali esse link, e só indicar ali um dia que seja melhor dentro dos possíveis, para poder dar uma alinhada melhor nos projetos do PAT ali, para depois a gente fazer essa revisão. A gente tem um prazozinho aí de umas 2 semanas, eu acredito. E é só esse mesmo informe sobre essa questão do PAT 2022, tá? Que a gente vai fazer iniciar essa revisão aí. Ah, a Cristiane chegou aí agora também. Tá, era isso. Ok. Então a gente está começando mais cedo esse ano, né? Tentando adiantar um pouco para dar mais tempo, né? Isso. A Cris enviou ontem o e-mail para os coordenadores, né? Vamos ver se a gente se mobiliza esse ano para fazer antes, ter mais tempo de discussão. Então, pessoal, se ninguém se opor, podemos então alterar a ordem da pauta, começar com ajustes do plano de ação, posterior com acionamento de fase, depois o recesso TAI e em seguida, por último, a apreciação do PCC do curso. Pode ser? Alguém se opõe? Tá. Acho que ninguém se opõe, né? Não estou vendo manifestações. Então eu já vou pôr ajustado aqui em tela, tá? E daí a gente já faz o conforme. A gente não ficar em confusão. Gostaria de informar também que a Roberta, a professora Roberta, ela justificou a ausência hoje por questões de saúde, tá? Por, enfim, consulta médica. Então, começando pelo ajuste do plano de ação do campus, eu vou apresentar aqui o plano de ação e contar para vocês como é que foram feitos esses ajustes, dar um pouco de contextualização, né? Só um pouquinho, pessoal, que eu já compartilho a tela. Estão todos enxergando? Tá. Então é o seguinte, em relação ao plano de ação do IFSC, do campus Itajaí, né, o plano local, existem algumas alterações que estão sendo implementadas pelo Consup e a gente tem que ir atualizando esse plano de ação. Adicionalmente,
a experiência que a gente está tendo com as fases, conforme elas vão sendo acionadas, elas vão dando subsídio para a gente fazer alterações, né? Que era a ideia original desde o início. Então, o plano de ação, eu coloquei em vermelho o que foi alterado da última versão para essa, tá? Então, em particular, tem a questão aqui das barreiras de acesso, né, da entrada, que mudou, tá? A nomenclatura anterior, que estava com plano de ação do IFSC, ela mudou, agora nós temos um plano de segurança sanitária, que se refere ao plano geral do IFSC, e localmente nos campos são planos de ação local. Tá? Então eu alterei essa nomenclatura para ficar toda de acordo. Ajustamos aqui para 4 horas na fase 3 em diante, né? Porque o original estava sendo feito pensando para a fase 0 e 1 e 2, né? Então, a gente vai adequando. Também, a partir da fase 3, são permitidas atividades de educação física, desde que sem contato físico, em ambientes abertos e com distanciamento dos envolvidos. Tá? Isso está lá no plano de segurança sanitária. Não fazia sentido antes no nosso plano de ação local, que tinha apenas fases 0, 1 e 2, e agora ele foi adicionado. A barreira sanitária alterou o CTC, né, a parte técnica, avaliou que aquela questão de ter um questionário de acesso para todos no campus traria mais dificuldades do que benefícios. Então, o CTC recomendou que se tirasse. Ao mesmo tempo, a questão de todos que entram ter a medição de temperatura, o próprio CTC, que inicialmente recomendava, pediu para retirar. Então, a gente retirou isso e estamos adequando o plano de ação, e já nas nossas portarias já não está mais sendo feito isso. Tá? Então, as pessoas entram no campus, têm que estar portando máscara, os porteiros eles colocam álcool gel na mão, né, das pessoas, ou lavar a mão com água e sabão. Teve um caso de um estudante com alergia a álcool, e ele higienizou a mão com água e sabão. E em todas as entradas de prédio tem os tapetes pedilúvios, né, com que boa, né, água sanitária e outro seco para não sujar por dentro. Então a gente está de acordo, em conformidade com o plano de segurança sanitária. Tá? Aqui eu precisei alterar porque o capítulo onde estão estabelecidos pré-requisitos se alterou no plano de segurança sanitária. Veja que o resto todo está mantido. Os quadros relativos às fases 0, 1 e 2 foram mantidos, e agora a gente tem a fase 3, que é a nova, né? Em relação à fase 2, a gente teve que alterar aqui no final aquela tabela que tinha antes, separando em laboratórios de eletricidade, mecânica, recursos naturais. A prática mostrou que ficou inviável. E a gente fez uma logística de um fluxo, né, coordenado pela chefe DEP, em conjunto com os coordenadores, que funcionou melhor. E a gente já está usando faz 2 semanas esse fluxo e aos poucos a cultura está se estabelecendo. Então, a gente está tendo um controle melhor dos espaços e de agendamento assim. E aí, então, a gente já pôs agendamento de espaços através do fluxo definido. Então, isso está mantido. Então, o que tem de novo na fase 3, que é a fase que a gente vai pôr em votação posteriormente? O período de retorno parcial às atividades administrativas e acadêmicas e até 50%. Na fase 2 eram até 30%, e agora 50%. Né? E, adicionalmente, aqui, outros grupos de estudantes considerados prioritários pelo campus. Então, anteriormente, a fase anterior, ela permitia até o item 3, né? 1, 2 e 3 aqui. Projetos integradores de TCCs, aquelas aulas de laboratório
para quem precisasse, de laboratório de informática, retorno de estudantes de cursos EJA, que a gente não tem no campus, e agora a gente tem todos os grupos de estudantes que a gente considerar prioritário. Como as mudanças importantes em relação às fases anteriores, o turno agora é de 4 horas, então não precisa mais vir para 3 horas de atividade, já são as 4 horas normais. Agendamento de turmas, para turnos completos. Então, o turno presencial de 4 horas de uma turma também pode ser dividido pelos docentes, mas o estudante só pode vir ao campus quando ele tiver o turno inteiro presencial. Não pode vir... Obrigado, Douglas. Depois eu faço essa alteração no texto ali. Não pode haver... por exemplo, estudante vem para 3 horas de uma atividade presencial, o professor dá aula de 1 hora depois é ANP. Não pode vir, porque o estudante vai ficar aqui no campus sem ter o que fazer, perdido, etc. Então, são permitidos turnos presenciais inteiros. O estudante vem 4 horas e faz suas atividades. Agendamento de espaços através daquele fluxo, né, que a gente verificou na prática que funciona bem. Possibilidade de abertura de espaços de convivência, que antes estavam proibidos e agora são permitidos. Aulas teóricas são permitidas agora, então as salas de aula também estão autorizadas, né, não só mais laboratórios. Possibilidades de desenvolvimento de atividades físico-desportivas, né, artes ou educação física ao ar livre, estão autorizados. A todos os ambientes de ensino, e a única restrição que a gente tem agora é 50% de ocupação máxima do campus. Em relação à tabela de espaços, né, número máximo de pessoas por espaço, vocês devem ter percebido que existe uma coluna adicional. Essa coluna adicional foi prevista com a fase 3, permitindo um metro de distância entre os estudantes. Esse documento ele foi escrito antes de segunda-feira e a gente estava aguardando a reunião do Consulp. Existiam sinalizações de que isso seria aprovado e, de fato, foi. Então, desde segunda-feira, na reunião do Consulp do dia 8 de novembro, o distanciamento entre estudantes em sala de aula segue o regido pelo Estado, 1 metro de distância entre cada estudante. Isso possibilitou a ampliação de pessoas nos espaços, como é percebido na última coluna da tabela. Então, o laboratório de sistemas térmicos, que antes permitia apenas 10 estudantes, agora são 39 estudantes. As cadeiras já estão dispostas nos espaços, de maneira a permitir esse quantitativo. Então, como vocês podem perceber, a fase 3 permite muito mais atividades, possibilita que muito mais atividades sejam desenvolvidas no campus, né? Adicionalmente, que não tinha na tabela anterior, o ginásio, né? Um docente mais 40 estudantes, porque nossas turmas são de 40. A sala de aula do ginásio está bloqueada, porque não está prevista atividade desportiva em ambiente fechado. E sala de professor do ginásio, só o professor pode estar dentro, porque ela é bem pequena. Tá? Ela não tem uma troca de ar muito boa. De resto, a mudança daqui para cá é, de maneira geral, o aumento do número de estudantes permitidos em sala de aula. Certo? O que mais traz de alteração no documento são o que está mantido em relação à fase anterior. Ainda está proibido os bebedouros, está estabelecido na PSS isso, a gente não pode retirar. Está proibida a alimentação em salas de aula ou laboratórios, então não pode comer nem beber dentro de laboratórios. Mantém-se a obrigatoriedade do uso de máscara, né, dentro do campus. Salas de com janelas e portas abertas. Evitar circulação pelo campus. Está mantida a possibilidade do estudante optar ou não pelo retorno presencial. Tá? Até a fase 4 isso vai ser mantido. Por resolução do Consulp de segunda, em breve isso vai ser alterado também. O face shield foi retirado, Douglas. Ele não é mais obrigatório, mas a gente tem
para ser usado caso algum professor queira, tá? A gente fez bastante. A necessidade do estudante trazer de casa garrafa de água, né, que já estava escrito antes, 3 máscaras e apenas material estritamente necessário. A necessidade do estudante e do professor realizar a limpeza do seu posto de trabalho. A gente tem instruído as turmas que têm vindo. Eu tenho feito um momento de capacitação com eles no início da aula, e a gente tem falado que a importância de higienizar antes e depois, de lembrar o professor, todos são cúmplices na manutenção das condições de segurança, né? Ainda está mantida a proibição da presença do docente no campus quando não houver atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, se não tem nada aqui, por exemplo, não tem aula, não tem pesquisa, não tem um projeto de extensão, não é para estar aqui. Ainda está mantida proibição de viagens, tá? Proibição de transporte de estudantes nos veículos do campus, restrição do uso do elevador por uma pessoa por vez e apenas com dificuldades de deslocamento, proibição de comportamentos sociais, proibição de atender o público externo. Público externo apenas na fase 4, tá? Devido às demandas que surgirão com as atividades da fase 3, como tem mais estudantes dentro do campus, é preciso que alguns setores estejam em uma certa quantidade no campus. Como foi construída essa tabela? A comissão, que tem um membro de cada setor, criou a tabela. Essa tabela foi de volta para os setores avaliarem, fazendo suas ponderações, e voltou para ajustes. Então, até por isso, a gente pegou uma semana a mais do que a gente imaginou que ia precisar para finalizar o documento, tá? Então, quando a gente diz aqui 2, na chefia DEP já foi acordado entre chefia DEP, assessoria, secretaria, já foi acordado com o pessoal da secretaria, em revezamento, preferencialmente, tá? Aqui já estão os turnos já acordados também, alguns dias presenciais, outros dias, maior parte das atividades ainda por não presencial, e o que a gente, como vocês podem ver, a gente está lidando aqui com um número mínimo de pessoas no campus para que as atividades tenham, desenvolvidas no campus, tenham um mínimo de suporte, né? Secretaria, RA, biblioteca, coordenação pedagógica, laboratoristas precisarão estar todos os dias no campus, e coordenação de curso também, enquanto o principal período do curso, né? Pensando assim no curso da mecânica, que ele pode ser o dia inteiro, né? O curso, né? Ele tem algum dia que é das 8 da manhã às 10 da noite. Então, para o coordenador isso não é viável, né? Então, ele tem que estar aqui no principal período do curso. Aí ele se sente à vontade de um dia manhã e tarde, ou no outro dia tarde e noite, mas ele precisa estar no principal turno do curso. E a coordenação de pesquisa e extensão também, um dia por semana, atendimento com agendamento. Em relação ao DAN também, o chefe DAN levou para discutir com a área, com o setor, e trouxe esse quantitativo. A chefia DAN já está funcionando, né, em grande parte presencial. Nós temos servidores, 3, que estão vindo constantemente ao campus, 3 ou 4. Porque o setor de compras, fiscalização, etc., precisa estar sempre, infraestrutura, né, precisa estar sempre por aqui. E essas são as alterações, tá? É isso que a gente tem de alteração no plano de ação local, que reforça um documento vivo e precisa estar sempre feito ajustes e aprovado pelo colegiado. Fica aí aberto, se alguém gostaria de fazer algum comentário e tal. Por favor, Douglas. Tá me ouvindo, Posas? Tô, pode falar. Tá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, conselheiros. Né? Boa tarde, Posas, Anelisa. Bom, eu dei uma olhada no documento, aí depois eu queria que tu me falasse a respeito do... Tem um quadro 4 da fase 2 desse mesmo plano, né? Que está escrito plano de contingência ainda, mas ele vai mudar, né? Então, lá está dizendo um item novo que foi digitado agora,
que é estudantes em privação de liberdade que já completaram o ciclo vacinal, conforme avaliação de sua pertinência e possibilidade pelo campus. Eu não entendi esse item e por que ele apareceu lá na fase 2 e ele não se repete na fase 3. A minha pergunta, né, resumidamente, é saber se quem está acessando ou que pode acessar o campus, ele precisa estar vacinado ou não? Ou ter completado o ciclo vacinal ou não? Vai ser aberto para todo mundo? Eu acho que é basicamente essa pergunta. Tá, então, boas perguntas, Douglas. Em relação aos privação de liberdade, é o seguinte: alguns campos do IFSC têm cursos em parceria com, eu não sei como que é o termo correto, sistema prisional, enfim. Então, eles dão aula... Apenados? Oi? Apenados? Isso, para os apenados. Então, existe um trabalho de reinserção na sociedade, etc., né? Eu vou verificar na PSS se, porque a gente trabalhou a partir do quadro para frente, se ele foi alterado anterior, tá? Vou dar uma verificada e daí eu faço esse ajuste. Mas privação de liberdade foi decidido que ele estaria desde a fase 2 para os campos que precisassem. Isso tem razão. A outra coisa em relação aos estudantes, houve uma reunião técnica do CODIR com a reitoria e existem instruções novas aí, tá, que a gente vai seguir e que vão condicionar o acesso de estudantes, sim, tá? Então, tem informações novas aí. Até então, entendia-se que não, mas depois dessa conversa aí, foram esclarecidos muitos pontos e enfim, informações que nos deram um certo alívio nesse sentido. Tá? Possivelmente na nova versão, quando a gente for fazer da fase 4, isso vai aparecer. Tá certo? Posso continuar? Pode. Aquela questão lá da tabela 8, em que tu implica a distância entre pessoas na mesma fase, ela vai ter como referência o plano estadual, a situação estadual, ou na hora que a gente for aprovar, se a gente for aprovar, voltar o acionamento da fase 3, a gente já vai discutir isso. Então, ali está, essa que eu coloquei na tela, né? Isso. Tá. Então, ela diz a referência, por exemplo, cada sala tem aqui no campus um quadradinho ali escrito, um cartaz, né, escrito quantas pessoas podem ter naquele ambiente. Um docente mais tantos estudantes, certo? O que é o estadual que eu falei? O plano estadual, ele tem como referência um método de distanciamento entre estudantes, desde maio, acho, tá? A gente só admitiu isso no IFSC agora, quase 6 meses depois. E essa possibilidade de um método de distância, a experiência do Estado nos mostra que é segura, porque não aumentou casos de Covid por causa disso. Na verdade, o que está fazendo diminuir os casos de Covid é a vacinação, independente das pessoas estarem no espaço ou não, né? Assim, a vacinação e, logicamente, né, a máscara e os espaços ventilados, né? Claro que a gente tem que manter os cuidados. Mas em relação a isso, se a gente for seguir em relação ao Estado, não. O Estado está muito mais permissivo em várias questões do que o plano do IFSC, né? O IFSC, ele admitiu agora essa questão específica de um método de distanciamento, tá? Mas, por exemplo, o Estado já tem transporte público escolar. A gente está proibido. Para dar um exemplo de como eles são mais permissivos, né? E como a gente é mais restritivo, mais conservador. Né? Tá respondido, né? Ou era mais... Sim. Tá. Ubler. Oi, Posas. Não, o meu é só um esclarecimento aqui que eu estou analisando na questão dos itens do quadro da fase 3, que a gente está
vai ativar. Ali fala possibilidade, né? Possibilidade de aulas teóricas. Eu pergunto isso em função do seguinte: nós já estamos aí, bem dizendo, faltando agora 4 semanas para começar os recessos, né, de final de ano. Então, essas questões de aulas teóricas, inclusive, é uma possibilidade, ou seja, de acordo com a viabilidade de socorrer, a gente pode retornar ou não, é isso? E aí vão Isso. dar prioridade para laboratórios, atividades mais que demandem a presença efetiva dos É, alunos em sala. a gente ainda trabalha sob essa perspectiva de possibilidade. O Consup decidiu que, a partir do ano que vem, o colegiado tem que decidir se vai ser presencial ou não, obrigatório, e para quais cursos, e para quais turmas de quais cursos. Mas, por enquanto, até o final desse ano, ainda é a NP como opcional, né? Uhum. Isso, na verdade, sim, do jeito que está até o fim do ano, a gente tem, por exemplo, tem professores que já vieram dar aula aqui. O professor, bom, não vou citar nomes, porque a pessoa pode não estar e vai talvez ofender. Mas tem pessoas que estiveram no campo já dando aulas, tá? E as pessoas falaram assim, olha, eu gostaria, se tivesse possibilidade de ter mais estudantes, eu traria a turma de uma vez só. Então, para muitas turmas, o fato de ter mais estudantes em sala de aula, considerando que a gente teve muita evasão, 29 estudantes, por exemplo, cabe a turma inteira, né? Então, essa é que é a grande vantagem que a gente tem hoje, além das 4 horas direto, né? Só para responder aqui ao Douglas também, eu recebi, Douglas, um encaminhamento de um docente em particular que me questionou sobre a deflagração da fase 3, porque ele, que tem uma disciplina teórica, ele tem interesse os alunos estão pedindo retorno, ele estaria disposto a isso. Então, Isso. eu também não vou citar o nome, porque acho que daí eu exponho demais, mas foi feito esse contato a mim, inclusive se seria mesmo deflagrado ou aprovada a fase 3 em função disso que ele tinha esse interesse. Mas era só para constar. Então, ainda está a critério, porque, bem dizer, a gente começou a NP, né? E para algumas pessoas mudar agora é mais problemático do que mudar o semestre, enfim. Então, Mas o Consulp decidiu que uhum. mantém a possibilidade, quem quiser vir, pode vir da aula teórica, e quem quiser continuar com a NP, pode continuar na NP. Isso está bem pacificado. A partir do Rosa, ano que vem, a gente vai ter que definir isso, se é obrigatório ou não. só para concluir ali o porquê que eu fiz essa consideração, né, na realidade, né, em momento algum, é em função de não querer estar no campus. É que eu, além de outras coisas que aconteceram esse ano, fui notificado sobre pontos da minha carteira em 2015 e estou com a minha CNH suspensa por 90 dias. Ou seja, não teria como deslocar o campus, ou se fosse me deslocasse, eu correria sérios riscos. Então, em função disso, pelo menos dentro desse período agora, que envolve até o final do ano, eu estaria impossibilitado de ir até o campus em função dessa situação. É só para esclarecer essa minha pergunta e deixar claro que não se trata de não querer estar no campus, é o fato de que realmente criou-se uma impossibilidade aí que pode gerar alguma repercussão pior caso eu infrinja isso. Tá bom? Era isso. Tá, ok. Mas então, assim, a Argentina está trabalhando sob essa perspectiva da decisão individual. As restrições são número máximo de pessoas no campus previsto, 50% disso. Não pode passar disso. Outra questão prevista é o espaço dentro dos ambientes não pode passar de 29, 20, conforme a tabela ali. E outra tem que vir para o turno, né? Então, professores vão ter que conversar entre si, em conjunto com o coordenador, por exemplo. Eu dou aula antes que o Douglas, só para dar um exemplo. Isso não acontece, mas só para dar um exemplo. Douglas, eu queria essa semana fazer o turno inteiro. Semana que vem você fica. Aí a gente faz esse acordo, entendeu? Tem que ter esse tipo de situação. A gente não pode ter estudantes no campus sem ter uma atividade de aula presencial. É isso. Então é isso que é o nosso plano. Não tem
Ele ainda permite respeita ainda as decisões individuais das pessoas e ele dá mais possibilidades de vir estudantes e atividades. Tá certo? Tá certo. Eu acho que tu já deu parcialmente a resposta para aquilo que eu tinha formulado ali, mas assim, então vai ter que ter um acordo entre os professores, talvez da área, né, talvez do período, para quem é que vai levar os seus alunos nessa semana ou nesse dia. Era nesse sentido mesmo que eu queria que a Ana, ou até tu mesmo, Posas, pudesse dar esse exemplo. E aí tu deu, né? Então, se alguém for nesse dia levar lá, então o professor Douglas espera para a próxima semana, alguma coisa nesse sentido. Mas há a possibilidade de alguns professores ao mesmo tempo, né? Até o limite de 50%. Acho difícil mensurar esse 50% por turno, né, de 4 horas. Então, isso aí talvez tenha que ter alguma coisa para mensurar isso. E aí eu não sei. Eu acho que o Douglas caiu. Cortou o teu áudio, Douglas. Não, eu acho, só para finalizar ali, só é o que a Ana já me respondeu ali. Então, esse acordo, né, que é um negócio que pode complicar um pouquinho. Eu não sei o que ela está fazendo a respeito disso. Então, na conversa ali com os professores são da comissão tal, a gente falou, mas a gente costuma fazer isso para, por exemplo, laboratório. A gente se combina os laboratórios do dia tal, e é mais ou menos a mesma coisa que a gente já fazia antes, sabe? Os professores conversam e informam o coordenador, porque o coordenador também não está vendido na história, né? Acontece as coisas ele não sabe. Eu vou te mostrar aqui, vou pôr na tela, para vocês terem uma ideia do que é essa planilha, tá? Só um pouquinho que eu já coloco aqui. Conseguem enxergar? Bom, pessoal, vocês estão vendo que são vários que colocaram aqui já, né, da fase 2, né? Todos os docentes têm acesso a pedir ao coordenador para organizar, os coordenadores já estão aprendendo a usar a planilha. E aqui fica, por exemplo, laboratórios de 8 a dezembro. A gente tem aqui o controle de quem fica por dia, certo? Aqui tem os números máximos. E nessa planilha posterior, opa, estou buscando o lado errado. Ele fica com o controle de quantas pessoas vieram por semana, por dia no total. Então a gente está tendo esse tipo de controle. E a gente tem que trabalhar, a gente tem trabalhado com os coordenadores para essa cultura ser estabelecida, né? E a gente até tem pensado em talvez posteriormente continuar usando essa experiência para ajudar a organizar o campus, porque aparentemente tem sido uma coisa que veio para bem. Certo? Então a gente tem feito de certa forma isso. É óbvio que é uma cultura que a gente vai melhorando, né? Mas, enfim, está sendo feita e eu estou gostando da experiência. Então, pessoal, se não tem mais comentários, vamos... Ah, desculpa, Ana. Oi, pessoal, me escuta? Eu queria só esclarecer também nesse sentido do bloco de 4 horas, como na fase 3 nós temos a possibilidade do uso das salas de aula, então não é preciso que o professor venha para passar 4 horas no laboratório. É preciso que aquele grupo venha para passar as 4 horas presencialmente no campus. Mas pode haver o seguinte acordo. Vamos dizer que o professor, vou usar o Douglas de novo de exemplo, que o professor Douglas queira trazer, né, a turma para 2 períodos no laboratório
e depois ele pode entrar em acordo, vamos dizer, comigo, com a professora Anelisa, para que aquele grupo passe outras 2 horas tendo uma aula teórica na sala de aula da turma. Então, também é possível, mas o grupo esteve 4 horas presencialmente no campus, certo? O que não dá é a gente estar podendo, intercalando presencial com a NP, porque aí os alunos não vão ter, dentro daquele turno, né, como atender o encontro presencial e depois também atender o encontro NP. Mas é possível combinar aulas práticas com aulas teóricas presenciais na sala de aula da turma, tá? Sim, com outro professor, Douglas. Aí vem a combinação entre os colegas, né? Então, por exemplo, digamos que o Douglas tenha uma aula prática com duração de 2 horas. Aí ele pode ver, dentre os outros colegas que também dão aula para aquela turma, se tem algum colega que queira vir presencialmente ou dar outras 2 horas de aula prática naquele dia, ou dar 2 aulas de aula presencial teórica no campus, tá? Isso, Isso. que era o que a gente já fazia com laboratórios, né? Aí vai dando flexibilidade e possibilidade da gente permitir que mais pessoas venham, né? Essa é a ideia. Só assim, o que a gente quer evitar é, por exemplo, que o professor agende somente um horário presencial em laboratório, né? E aí não, aquele turno não tenha mais nenhum agendamento presencial, porque daí vamos dizer, uma sacanagem para o aluno, né? Fazer o aluno se deslocar até o campus para vir para um único período presencial. Né? Então, é isso que a gente está buscando, e é possível na fase 3 fazendo esse acordo com os colegas para que tenham outros momentos ou práticos ou teóricos presenciais dividindo a turma. Tá? Então, pessoal, podemos aprovar o ajuste do plano de ação? Vou pôr em votação, tá? Aprovado ajustes do plano. Posa, só uma perguntinha para esclarecer. É só os ajustes do plano ou a deflagração Não, da fase? a deflagração é o próximo ponto. Tá? Para a gente separar as coisas. Certo? Então, vou escrever ali no chat o que a gente está aprovando agora. Tá? Podem votar os membros do colegiado. Só para lembrar hoje quem está votando: Ubler e Douglas, Cristiele, Wagner, Anne, eu e Rafael. Cris caiu. Então, a Cris está como ausente, né? Ela não participou da votação. Certo? Caiu agora, felizmente. Então, está aprovado os ajustes feitos no plano de ação. E a gente vai para o próximo item de pauta, que é justamente o que o Ubler trouxe, professor Ubler, que é o acionamento da fase 3. Tá? Uma vez que a fase 3 está regida pelos ajustes que a gente descreveu agora, e que nós já atendemos às condições para acionar a fase 3. Vou abrir a PCS aqui para vocês, para ler para vocês quais são os critérios da fase 3. Só um pouquinho, pessoal, que eu já abro aqui. Plano de segurança sanitária, setembro de 21, que é o mais recente.
Compartilhar a janela. Vocês conseguem enxergar? Os pré-requisitos para acionamento da fase 2 são dimensionamento do número de servidores e setores, que vocês já viram que está feito, né? Mapeamento de espaços a serem utilizados, já está feito. Análise dos relatórios de acompanhamento, isso é feito pelo CTC, a gente tem entregue mensalmente, todo início de mês para eles. Tá? Verificação de risco potencial alto, nós estávamos no azul, que é baixo, nós voltamos ao moderado, possivelmente na semana que vem, pelos indicadores, a gente volta para o azul. Então, de larga medida está vencido esse critério. Conclusão do cronograma vacinal dos profissionais. Também já encerrou para as 2 vacinas, então vejam que o campus estando pronto. Os critérios atendidos, não tem por que a gente não acionar, a não ser que haja uma razão muito grave que seja trazida por alguém muito importante, enfim. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uma... Eu não sei se tem professor que não se vacinou, Douglas. Mas, assim, o plano, ele diz o ciclo vacinal, né? A gente... Como é que fica determinado isso? Vou pedir, sim. Agora já existe orientação que a gente pode pedir a vacinação de todos, tá? A gente também tinha uma certa dúvida em relação a isso. Agora já o e-mail vai sair entre hoje e amanhã. Mas, enfim, o critério de acionamento é o ciclo vacinal, tá? Então, o ciclo vacinal, ele se encerrou no final de outubro, tá? Dos profissionais da educação. Então, o que está faltando encerrar é o dos estudantes, que pela data em que começou, em dezembro ele encerra, e daí, ano que vem, depois das férias, já não tem mais motivo para não haver o retorno presencial. Mas, enfim, isso é uma discussão mais para frente. Daí. Vai ser pedido, se eu não estou enganado, era pelo aquele aplicativo lá, Covid SUS, acho. Só um pouquinho que está passando um motoqueiro fantasma aqui. Carteira SUS, como é que chama aqui? Conect SUS. O aplicativo Conect SUS, ele tem ali uma indicação da vacinação. Tá? Isso aí vai ser pedido. Então, pessoal, podemos botar em votação o acionamento da fase 3. Só repete aí para mim a análise de risco ali, que a região de Itajaí ela está em alto, então ainda ela voltou para o alto? Não. Eu não entendi bem isso. Aí a gente vai ter que esperar ou é conforme essa situação? Não, a gente já atendeu por larga medida os critérios de acionamento. Porque ali tem um ou, né? Então, ou verificação de risco potencial alto. Então, só para vocês lembrarem, a gente tem o potencial, o grave, o alto, deixa eu pegar aqui no plano de segurança sanitária, que ele mostra com uma tabelinha de cores e a gente vai enxergar melhor. Tá? Só para vocês entenderem em que ponto que a gente está na região. Gravíssimo era quando estava em vermelho, certo? Isso a gente saiu do gravíssimo entre agosto e setembro. Grave ficamos em setembro. Alto em outubro. Final de outubro a gente estava em moderado e voltamos ao alto. Certo? Agora, além da gente já estar no alto, tem um outro que é esquema de vacinação completo. Ai, acabei pulando demais. Aqui. Ou conclusão do cronograma vacinal, que a gente já concluiu.
Então, os critérios de acionamento e a autorização do Consup já foi da fase 4 na segunda, né? Então, a gente tem todas as condições para acionar a fase 3 no campus. Não haveria o porquê não acionar. O que talvez caberia a gente decidir a data. Eu acho que para a segunda não, mas para a próxima segunda sim. Não, segunda-feira que vem é que dia? 8 com 7, 15, 22. Eu acredito que para o dia 22 de novembro a gente poderia entrar na fase 3. Enfim, alguém tem algum questionamento a fazer ou uma observação? Podemos botar em discussão. Em votação, desculpa. Não estão se manifestando, eu vou pôr em votação, tá? Vou pôr aí. Votação. Acionamento da fase 3. Em 22 de novembro. Por favor, os membros do colegiado podem se manifestar. As opções são aprovado, reprovado ou abstém, né? A Cristiane deu problema na conexão de novo. Cristiane, desculpa. Então, pessoal, está aprovado. Ana? Já aprovou. Já votou. Está aprovado. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que eu tenho que votar. Pelo quórum. Certo? Aprovada a fase 3 a partir de 22 de novembro, então. Próximo item de pauta, pessoal. Só para a gente relembrar de onde surgiu. O recesso TAI, a gente havia discutido no nosso campus, junto com aquela discussão das férias, etc., que os docentes teriam recesso compulsório, que seria pago entre aspas, né, que seria compensado através de capacitação, né? E os tais seguiriam como sempre foi, cabendo trazer de volta ao colegiado se houvesse novidades. Pois é, houve novidades. Então, existe uma portaria do SGP-ME que saiu em 26 de outubro e portaria do reitor indicando que o segmento TAI também pode fazer a compensação através de capacitações, né? Então, como foi um acordo que a gente fez anteriormente, eu não vejo problema em a gente aprovar também. Enfim, a gente fazer como a gente tinha feito esse ajuste, esse acordo, trazer para o colegiado para discutir, enfim, revisar a decisão anterior e decidir que segue a portaria do reitor e a portaria do ME, né? Onde estabelece compensação por capacitações. Alguém gostaria de ter algum esclarecimento, alguma observação? Ana, por favor. Eu gostaria só de esclarecer que, especialmente, teve uma reunião na terça-feira, esse entendimento de que os docentes também
podem, né, realizar essa capacitação até a data de outubro? 22 de outubro, acho. De 2022, certo? Então, esse entendimento, ele é recente e ele pode, sim, realizar sua capacitação até outubro de 2022, apesar de que na nossa reunião anterior do colegiado, nós tínhamos definido uma data até o final do semestre de 2021-2. Mas como a portaria do reitor ampliou essa data, então foi estendido isso, exatamente, é bem melhor. Foi estendido esse prazo e a forma com que o docente vai, o certificado continua sendo apresentado, né, no momento do RSAD para o docente. Porque nós não temos a possibilidade de incluir através do SIG-RH, né? A gente não tem, não bate o ponto. Então, continua sendo no mesmo formato, que vai estar explícito dentro da resolução, o docente no seu RSAD, no campo lá das capacitações, né? Ele vai incluir no campo textual, que realizou X horas do curso, no cumprimento da redução das horas que foram realizadas, foram gozadas no recesso, tá? Mas ele pode sim até outubro de 2022. Tá, eu só vou pegar aqui o número da portaria do reitor, tá? Para a gente... Um pouquinho que eu já chego lá, pessoal. Vou abrir ela aqui. Compartilhar com vocês. A portaria do reitor, seguindo a portaria do ME, ela institui que a compensação do horário pode ser por horas, né? Ou por participação em cursos de capacitação, certo? Para fins de cálculo de horas compensadas, 1 hora de compensação, 1 hora de curso equivalente. É vedada a utilização do residual de horas dos cursos realizados para compensação de faltas e ausências da jornada regular. Os cursos devem ser realizados durante o período estabelecido no caput, que é até 20... Deixa eu olhar ali, até quando que era mesmo. 31 de outubro de 22. E é importante a gente lembrar aqui, ó, o servidor que não compensar as horas usufruídas em razão do recesso sofrerá desconto na sua remuneração, proporcional às horas não compensadas, tá? E o certificado, no caso dos tais, deve ser adicionado no SIG-RH ponto eletrônico para os docentes pelo RSAD, conforme a professora Ana já mencionou, tá certo? Então, a gente segue a portaria do reitor e a portaria do ME, e aí a gente fica mais conforme. Anteriormente a gente não tinha essas decisões, né, e agora a gente tem. Vou pôr aqui o que a gente está votando. Retirar a decisão anterior, a resolução anterior, e adequar as portarias vigentes. Do ME e do reitor. Certo? Podemos votar? Alguma observação? Ana, Rafael. Beleza. Aprovado então, pessoal, vamos ficar de acordo com as normativas vigentes hoje. E por fim,
a gente tem o último item de pauta, que é a apreciação do PCC do curso FIC, em auxiliar de escritório para atuação em escritórios contábeis. Esse é um curso ofertado em articulação, em conjunto com o campus Itajaí Gaspar, em parceria com o Sindiconte de Itajaí, né, da contabilidade, e é um curso bastante interessante do ponto de vista que grande parte dele vai ser EAD e vai ter para o nosso campus, um pouco de estágio, né, talvez. Por favor, Ana, apresenta ali o... Já vou te permitir. Já é apresentadora. Já vai, já vou. Consegue ver? Sim? Tá, pessoal, então, só trazendo um pouco do contexto, né? Desde dezembro de 2020, na verdade, em dezembro de 2020, nós fomos, o campus Itajaí foi procurado pelo senhor Justélio, que é o atual presidente do Sindicato dos Contabilistas de Itajaí região, buscando parceria para o desenvolvimento de cursos aí para a área contábil. Então, no primeiro momento, óbvio, o campus Itajaí não tem como eixo a área de gestão, administração e negócios, né? Mas nós temos o campus Gaspar, que tem como eixo de área de desenvolvimento a parte de administração, gestão e negócios. Então, nós, desde dezembro, estamos trabalhando de forma articulada com o campus Gaspar, e, obviamente, o Sindiconte, buscando aí possibilidades de oferta de cursos para atender essa demanda que nos foi trazida pelo Sindicato Contabilista da região, tá? Então, o fruto, primeiro, vamos dizer assim, dos cursos que foi construído em parceria e a várias mãos, é a proposta de um FIC, né, de formação inicial continuada, em auxiliar de escritório para atuação em escritório contábil. Então, como objetivo, quando o Sindiconte nos procurou, a intenção era ofertar, num primeiro momento, um curso para qualificação para profissionais com ensino médio para atuar como auxiliares nos escritórios de contabilidade, né, desempenhando funções de apoio aos contadores. Então, ele é um curso que vai qualificar não só, digamos, estudantes que estão recém saindo do ensino médio, mas também profissionais que já atuam dentro dos escritórios contábeis, mas que não têm nenhum tipo de certificação para trabalhar como auxiliar contábil. Tá? O perfil, então, de egresso, essas pessoas, foi o que eu acabei de falar, é um apoio às áreas de recursos humanos, administração, finança e logística, né? E eles vão trabalhar principalmente no tratamento aí de documentos, atendimento de clientes e fornecedores. Eles não vão desempenhar funções de contador. É um profissional de apoio, mas que entende aí, né, do dia a dia, da vivência dos escritórios contábeis, e a matriz curricular do curso reflete exatamente essa formação. Então, a matriz curricular proposta, ele é um curso de 180 horas e tem 2 blocos, vamos dizer. No primeiro bloco, é a carga horária de 120 horas, totalmente, praticamente toda em EAD, né? Ele é um curso majoritariamente em EAD. Das 180 horas do curso, 120 são em EAD e somente 60 horas presenciais. Então, no primeiro bloco, que inclui as disciplinas aí de introdução à matemática financeira aplicada à contabilidade e contabilidade e finanças,
Os únicos momentos presenciais são os momentos, vamos dizer, de abertura da unidade curricular e as avaliações, né? Foi essa a nossa previsão. Já no bloco 2, é um bloco menor, compreendido aí por 60 horas, né? A grande maioria, então, são de encontros presenciais e incluem as unidades curriculares de informática aplicada à área contábil e relação interpessoal, trabalho em equipe e comunicação no mundo do trabalho. Então, esse segundo bloco, ele foi pensado para ser um bloco estendido, distribuído, né, num período aí de praticamente 7 meses, um semestre, para que o estudante que se inscreva tenha a possibilidade de desenvolver um estágio supervisionado não obrigatório, né? Por isso, esse segundo bloco, ele tem uma carga horária teórica pequena, para que o estudante possa manter o vínculo, né, com o curso e com a instituição e, ao mesmo tempo, estar aí desenvolvendo o estágio, né, curricular supervisionado não obrigatório. Ele é não obrigatório porque nos cursos FIC não é possível se fazer, ter um estágio obrigatório, né? Mas ele é desejável e essa parceria, a própria parceria com o Sidiconte, em função do número de escritórios, né, que nós temos aqui na região, se dispôs aí, eles estão, na verdade, ansiosos por abrir essas oportunidades de estágio para os estudantes que vão estar vinculados aí, fazendo esse curso FIC, tá? Então, aqui já mudando, o curso é majoritariamente EAD, com aulas síncronas e assíncronas, né, com as nossas plataformas institucionais. No entanto, bom, deixa eu terminar. A grande parte dos professores para as unidades curriculares, eles serão, praticamente todas as unidades curriculares de contabilidade e finanças serão professores contratados pelo parceiro, né? Então, não existe nenhum ônus em termos de carga horária docente para o nosso campus Itajaí. E para o campus Gaspar, os professores vão estar trabalhando do campus Gaspar de forma articulada com os professores contratados. Então, também existe, sim, daí uma colaboração maior em termos de carga horária docente pelo campus Gaspar, mas, mesmo assim, existirá uma contrapartida do Sindiconte na contratação desses profissionais externos, né? Dentro do campus, a contrapartida do campus Itajaí será basicamente com a oferta da infraestrutura do laboratório de informática para que essa unidade curricular de informática aplicada à área contábil possa ser desenvolvida presencialmente. No entanto, como vocês podem ver, por ser uma unidade curricular do bloco 2, ela vai ser desenvolvida em um encontro semanal presencial de 2 horas, noturno ainda, né? Então, o impacto, vamos dizer, no uso do laboratório de informática, ele também é bastante reduzido e diluído. A gente só vai precisar ocupar o laboratório para esses alunos uma vez por semana, né? No turno noturno, durante aí o período de 7 meses. Tá? Deixa eu ver. A outra contribuição que o campus Itajaí pode ofertar é a de, caso haja, então, interesse de orientação do estágio não obrigatório. Nós já conversamos, inclusive, com o professor Ugler, que é o professor do campus, que tem a formação nessa área de administração e gestão de negócios, né? Inclusive, o nome do professor está dentro aqui como um dos professores que vão contribuir para o curso, mas no aspecto de orientação dos estágios supervisionados. Então, nesse momento, o campus Itajaí não assumiu, né, não assume nenhuma
peso, vamos dizer, na carga horária docente em sala de aula. Tá? E, por fim, eu só queria ressaltar que houve um acréscimo da versão que foi encaminhada ao colegiado, passou por uma última revisão, no item 25, onde se fala da atividade EAD em relação ao tutor articulador, né? Então, o tutor articulador, no caso desse curso, ser oferecido em parceria, é um profissional a ser contratado pela entidade parceira. Isso já constava. E é o caso dessa proposta em parceria com o Sindiconte. Mas como esse PPC ele vai ser aprovado no CEP, e a intenção é que esse curso seja replicado em outros campos, né? Foi acrescentado a possibilidade de, caso não haja parceria e todos os professores sejam do IFSC, o papel, né, o de tutor articulador, será ocupado pelos próprios professores do curso. Então, a gente acrescentou esse trecho porque a intenção do Sindiconte a gente até teve que, a gente está segurando, vamos dizer, um pouco aí as rédeas, porque pelo próprio Sindiconte eles já queriam abrir o curso em diversas frentes, né, atendendo diversas regiões. Aí a gente disse, não, vamos, obviamente, passar pelo colegiado, passar pelo CEP, aprovar, fazer esse protótipo, rodar aqui em conjunto na nossa região, e aí depois a gente expande, né, e abre possibilidades para outras regiões do estado. Tá? A princípio, era isso que eu gostaria de apresentar, em acréscimo, vamos dizer, né, ao que já foi compartilhado do PPC. A previsão da primeira turma é uma turma de 40 alunos, tá? Então, em turno noturno, né, no formato que já foi apresentado. E se conseguirmos, né, esse PPC acabou de ser aprovado ontem à tarde no campus Gaspar, tivemos a aprovação do PPC. Tanto a nossa, foi feita uma avaliação conjunta entre biblioteca e coordenadoria pedagógica e o NEAD, do campus Gaspar e do campus Itajaí. Todos deram parecer favorável ao PPC, né? E agora, então, está sendo trazido aqui para o nosso colegiado, tá? Avaliação aí e apreciação de vocês. Tá, pessoal? Acho que era isso. Fico aí à disposição para outras dúvidas que vocês possam ter em relação ao PPC. Não, 40 alunos no total. Na verdade, a primeira oferta, Douglas, vai ser feita pelo campus Itajaí, né? Porque como a demanda veio do Sindiconte para o campus Itajaí, a oferta será feita aqui pelo campus e 40 alunos por turma, tá? E será ofertada somente uma turma, por enquanto. Depois, se der tudo certo, como a gente imagina que vai dar, né? Aí a gente pode abrir múltiplas ofertas, de repente, ou uma turma por Itajaí, uma turma por Gaspar, né? Mas essa primeira oferta, a intenção é que seja feita somente por Itajaí. Então, pessoal, eu vou abrir para manifestações. O Hubler era o primeiro, em seguida o Douglas. Estou aqui em primeiro, obrigado, Pós, até porque meu nome está, como meu nome consta, em princípio, sem alocação de carga horária, até porque está complicado do meu lado, mas a questão que eu falo, que vou citar aqui, é que, eventualmente, essas discussões sobre PPC envolvam mais gente, porque aqui eu quero só colocar para vocês, tá? Só para não se trata de... primeiramente, esses PPCs têm que começar a levar em consideração para curso FIP aquilo que é o CBO, né? Porque, na realidade, a Ana começou a falar dela, e está bem certa, que não existe essa formação que está sendo dada. O Conselho Regional de Contabilidade, por exemplo, um técnico de contabilidade, se eu não me engano, vai fazer uns 3 anos, o técnico de contabilidade não pode mais ser contador de uma empresa, certo? Tem que ser só o bacharel.
Até anos atrás era permitido isso. Hoje, por exemplo, um técnico em contabilidade já não pode mais assinar a contabilidade de uma empresa. A mesma coisa nesse curso. Eu acho que deveria ter levado em consideração quem formatou o projeto, levar em conta o CBO, até para poder ter mais atratividade. Por outro lado, eu também queria deixar claro e registrado aqui que na matriz curricular, da forma como está colocado, salvo o melhor juízo, introdução à matemática financeira aplicada e contabilidade e finanças, para mim é a mesma coisa, dito ao contrário. E sendo que no módulo de contabilidade e finanças não há finanças, há só princípios ou noções de contabilidade. Tá? Mas como vocês vão ser professores contratados, tudo bem. Só que eu acho que nessas construções, esses PPCs, assim como aconteceu no PPC, por exemplo, da engenharia elétrica, que fizeram uma disciplina de economia para engenharia, que não tem nada, a ementa não se refere à economia, de fato se refere à análise de viabilidade de investimentos. Então, eu só considero isso. E outro ponto é o seguinte, que não está no PPC, mas é considerado. Quando a gente fala em informática aplicada à área contábil, e eu estou só registrando isso mesmo, existem softwares que são próprios da área de contabilidade, são previstos para se trabalhar nos escritórios. E não são aquele que está na ementa, que seriam mais aspectos genéricos de informática, né, de acesso por meio de... E eu imagino que o sindicato, porque não é o Conselho Regional que está solicitando esse curso, mas o sindicato, vai disponibilizar esses softwares, essas ferramentas, porque isso aí sim vai fazer diferença na formação desse cidadão como auxiliar para o escritório de contabilidade. Ou seja, que ele saiba utilizar os softwares específicos da área contábil que estão disponibilizados no mercado hoje. E aí é outro encrenca. Mas não usar Google, Gmail, coisa que valha como está colocado lá. É basicamente isso que eu gostaria de falar, que quando tiver uma construção dessa, eu concordei quando o Pós me ligou e a Ana também, de ajudar no que for preciso, mas já deviam ter me chamado na questão da construção desse PPC, porque eu tenho visto que geralmente são formados uns grupos e as coisas saem de uma maneira, não é petulância da minha parte, mas já que o cidadão se apresenta como pós-doutor, que não é um título, não é a titulação máxima da academia, o doutorado, né? Eu acho que também cabia ter consultado outros pares para poder ter o contraponto, porque eu achei que a ementa ficou um pouquinho frágil, além do que a formação, o título do curso deveria constar, sim, da CBO para poder ter maior atratividade. Era basicamente isso, tá? Só para deixar aqui registrado, porque, na realidade, meu nome está presente, está constando ali, e essas considerações que eu faço são no sentido de que esse PPC poderia estar bem mais orientado, bem mais ajustado, certo? Para poder fazer frente a essas questões aí. Mas são ponderações minhas. Era isso, obrigado. Você responde, Ana? Quer comentar? Se você me permitir, vou por partes, então, Ugler. Primeiro, a questão do CBO, eu não sei se eu entendi direito, tá? Exatamente porque a intenção não é entrar em choque com a determinação do CBO em relação, porque somente os contadores podem atuar nas questões contábeis, no tipo de atualizar dados, manipular dados. Essa não é a intenção, inclusive foi um cuidado desde o primeiro momento trazido pelo Sindiconte, no sentido de que nem no nome do curso fique, né? Tanto é que ele é um auxiliar de escritório, ele não é um auxiliar contábil, justamente para não entrar em conflito com as questões que o CBO não existe mais esse técnico contábil. Então, por isso do perfil do egresso ser uma pessoa que vai apoiar nas questões do dia a dia de escritório contábil. Então, e isso se reflete, inclusive, na profundidade das ementas. Então, foi muito cuidadoso, as ementas foram construídas literalmente com a presença, o pessoal do Sindiconte, de mais de 5 pessoas, representando diferentes escritórios, vieram presencialmente ao campus, junto com o professor Edmundo, que é da área contábil, e a professora Bárbara, né, e foram feitas aí a muitas mãos, com essa cuidado de não se caracterizar nenhum aprendizado ou fazer que venha
e dar o entendimento de que eles estariam fazendo funções ou atividades que são exclusivas dos contadores. Tá? Então, por isso o nome é auxiliar de escritório contábil, mas ele não tem nada que remeta a questão de ele atuar como um contador. Né? Então, de novo, aqui no objetivo, né, eles são auxiliares de escritório. Né? Então, ele não vai desenvolver. E aí, nas emendas, isso foi refletido. Então, por exemplo, inclusive foi nessa que tu trouxe, na questão da matemática financeira, a gente teve o cuidado de, sempre os termos usados são, eles auxiliam na análise, né? Eles analisam, mas eles nunca realizam, porque eles não podem realizar, porque quem realiza é o contador. Então, foi feito assim com muito cuidado para que não se conote nenhuma atividade que é de exclusividade dos contadores, tá? Só para esclarecer, na outra unidade curricular que você colocou, a de informática base, de informática, sim, ela vai cobrir, e está aqui, ó, desenvolver ações sobre o funcionamento de sistemas de contabilidade. A gente só não quis nomear os sistemas, porque pode ser que varie de região para região o sistema mais utilizado. Mas aqui, o sindicato, nós já tem o contato de 3 sistemas. Me perdoem, eu não lembro de cabeça o nome dos sistemas agora. Todos já estão com... Isso vai estar constando no termo de parceria do IFSC com o sindicato, né? E diretamente com as empresas, e eles vão estar instalados nos laboratórios, e são esses sistemas específicos que você mencionou. A gente não quis deixar amarrado na ementa, justamente porque no Oeste pode ser que sejam um outro conjunto de sistemas que seja mais utilizado, dependendo da característica, né, do público que os escritórios da região atendem. Mas eles vão estar, sim, sendo vistos, essa segunda parte aqui da ementa. Tá? Acho que era isso. Douglas, por favor. Então, já coloquei uma série de coisas ali, né? Acho que a Ana não chegou a comentar elas, né? Eu peço que ela veja. Mas eu queria fazer um apanhado, que eu estou com a versão V2, né? Do PPC desse FIC. E aí eu tenho alguns apontamentos que até eu gostaria que seguisse aí, né? A apresentação. Que eu vou comentar tudo que eu fiz, mesmo sabendo que algumas coisas já têm resposta, porque senão eu vou me perder aqui, ok? Então, a primeira questão, lá no regime de matrícula, como é que ele vai fazer esse regime de matrícula no registro acadêmico? Não existe matrícula seriada em 2 blocos, isso aí não existe, né? Então, eu queria saber como é que vai fazer isso aí, lá no registro acadêmico. Vão ser 2 semestres? E aí eu não entendi mais nada, tá? Então, essa é a primeira crítica. Que é mais aqui? A minha incompetências gerais do egresso está participar de reuniões de diversos setores quando solicitado. Participar de reunião não é competência geral do egresso. Isso aí não faz nem sentido nenhum. E recepcionar clientes e visitantes e fornecedores também não tem acordo sobre isso. Não sei se é uma competência. Não, tudo bem, Ana. Depois tu comenta tudo que eu falar aqui, porque senão eu vou me atrapalhar. Pode participar, tudo bem. O curso não é de recepcionista. Ele não vai recepcionar clientes, visitantes e fornecedores. Talvez seja se relacionar com esses clientes, visitantes e fornecedores. Deixa eu passar para adiante aqui. Isso aqui, então, é incompetências. O item 14. Eu não concordo com aquilo ali. Bom, componentes curriculares. No item 18, que fala dos componentes curriculares, está um asterisco para carga horária EAD, um asterisco para carga presencial
e depois para todos os outros, né, total, teórico, prática, e ainda com divisão de turma. Então, o asterisco vale para tudo, né? Então, quem lê o PPC, olha o asterisco, então vale para carga horária teórica, vale para prática, vale para divisão de turmas. Eu acho desnecessário o uso desse asterisco aí, já que em cada um dos quadros que identifica cada uma das unidades curriculares, já tem a distribuição ali. Então, rever isso aí, ou então botar um asterisco para EAD, 2 asteriscos para presencial, 3 para total, 4 para teórica, 5 para prática e 6 asteriscos para carga horária com divisão de tempo de turma. Outra coisa também que eu percebi aqui, que eu acho que está em desacordo, lá na disciplina de contabilidade e finanças, diz que o objetivo é despertar o interesse pela aprendizagem da contabilidade. Isso não é o objetivo da disciplina, né? Despertar interesse é outro fato. O que desperta o interesse não é o que vai ser ensinado na unidade de contabilidade e finanças. Então, não faz sentido nenhum essa frase para mim, né? Poderia tirar ela e deixar ali a outra parte sobre conhecimento, funcionamento básico das rotinas de contabilidade, etc. Outra coisa que eu percebi, deixa eu olhar aqui, na disciplina de informática aplicada à área contábil, o objetivo é utilizar o computador. Que objetivo é esse, meu Deus? Tu vai aprender alguma coisa sobre o uso do computador, operar o computador, utilizar o computador não é objetivo, né? Então, parece que faltou um verbo aí para dar indicação que ele vai aprender a usar o computador ou ele vai aprender as ferramentas que permitem o acesso a arquivos, registros de informação. Eu não sei como é que esse PPC foi aprovado tão facilmente lá no campus Gaspar. Mais um pouquinho abaixo, em conteúdos da disciplina de informática aplicada à área contábil, aí tem ali, ó, conteúdos, navegação, organização, uso proficiente do e-mail e de outras ferramentas de comunicação. O que é uso proficiente? Proficiente não é usado para esse termo, né? Não é um objetivo ser proficiente. Quem é que diz que o aluno é proficiente no e-mail ou ferramentas de comunicação? Depende do aprendizado. Então, há duas figuras aí e ela não pode ser uso proficiente. Ela pode ser um uso correto, mas nem correto cabe, né? Então, rever essa palavra proficiente aí para mim, que ao meu ver está errado. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Também na disciplina de relação interpessoal, trabalho, equipe, comunicação, mundo de trabalho. Desenvolver a habilidade de comunicação precisa. Como é que se desenvolve uma habilidade de comunicação precisa? Não seria comunicação técnica? Alguma coisa nesse sentido, ao invés da palavra precisa? Não entendi essa palavra precisa. O que é uma comunicação precisa? Se fazer entender corretamente? Então, eu estou questionando também essa partezinha aí, que depois eu posso encaminhar para vocês. Agora, se tem outra versão do PPC, vocês me desculpem, mas eu quero ir até o final. No caso de estágio, só um né? pouquinho, Douglas. Deixa eu botar ali no lugar. Eu acho que ela caiu, sei lá. Em que parte que tá? Eu já tô lá no 20, estágio curricular supervisionado. Um pouquinho tô chegando. Era antes das matérias? É o 20. Eu já estou no 20, Posas. Depois eu posso... desculpa. Tá aí. Ali, ó, no caso do estágio, tal, pressupõe um acompanhamento por um professor orientador. Quem é o professor orientador? Vai ser do campus Gaspar ou do campus Itajaí? Né? Já está definido isso.
os alunos de Itajaí vão ter professores orientadores do campus Gaspar sem problema, né? Se for o caso. Mas não tem essas indicações aí que deixa muito, né, a critério de a gente assumir o trabalho, que a gente sabe que a coordenação do estágio, a gente já tem bastante trabalho lá com o Rafael. Eu nem sei se foi perguntado isso para ele e tal, né? Mas vou para fora. Aí depois vem metodologia ali, ó. Tá organizado em 2 blocos. Pode rolar mais um pouquinho, Posas? Só aparece o bloco 2 aí, ó. Cadê o bloco 1? O bloco 1 apareceu lá no slide da Ana, mas não apareceu aí. Eu não sabia como é que era o desenvolvimento da carga horária, quanto é que era a carga horária semanal. Ela falou lá no slide. Aí no PPC não aparece para mim. Então ela falou que são 10 semanas de 12 horas, 120 horas, mas quantas horas por dia? Né? Então ela falou algumas coisas quando for a parte teórica, mas ela não mencionou na parte teórica que esse conteúdo em AD, ela tem uma carga horária relativa. Então, eu não consegui ver isso direito e organizado no documento. Então, fazer a sugestão para a Ana dar uma olhada nessa questão. Então, não tem o bloco 1 ali, ela falou lá no slide, mas não tem ali. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu também não tenho ali, ó, no item 22, o meu texto termina assim, ó, resposta a questionário, utilização de, e aí não tem mais o texto, porque no outro parágrafo já começa um parágrafo ao final do curso, para atribuição, haverá conselho de classe para curso FIC? Eu não entendi isso aí, vai ter conselho de classe para curso FIC? Já não tem trabalho suficiente, vamos fazer conselho de classe para FIC? Eu não entendi isso daí. Tá? O item 23, critérios para aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores. Também não concordo. Eu tiraria esse item inteiro. Né? Já que se trata de um curso de aperfeiçoamento, FIC e tal, se entrar os alunos, não, eu já sei informática, eu já trabalho com computador, com a planilha eletrônica, com o editor de texto, eu queria validar a informática. Não faz nenhum sentido. Se tem uma aplicação para esse curso, né, que é o auxiliar de escritório, o auxiliar de contabilidade informatizado, ao meu ver é isso. Né? Então, eu não concordo com esse item 23, eu retiraria ele daí. Se o aluno, claro, souber da LDB e se ele quiser fazer a validação, ele pode validar, mas o curso FIC eu acho que nem precisa ser aplicado isso aí. Tá, no item 24, nivelamento em matemática e financeira. Para que isso? Se eles vão aprender, eles não vão aprender? Eles não vão entrar com interesse de aprender matemática financeira? Não entendi para que tem que ter nivelamento. Pode ser que precise ter nivelamento de matemática básica, alguns conceitos, mas de matemática financeira faz parte do próprio roteiro do curso, né? O que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais. Só um pouquinho. Eu estou rodando aqui a tela, tá? Desculpa. No item 32, aquilo que eu já tinha comentado, né? 3 vezes por semana ao longo das... Mas não vejo carga horária diária, né? De qual que vai ser previsto para os alunos estudarem. Vai ser 2 horas, né? Isso não tem um lugar que está falando isso. O item 32, periodicidade das aulas. Está ali 3 vezes por semana, mas não diz quantas horas que o aluno deve ou propõe se dedicar. Então, mesmo que o curso seja EAD, tem uma sugestão de estudo, né? O que vai ser considerado como carga horária, né? Mesmo que essa parte EAD aí, o aluno, se ele pegar todos os módulos e dar tudo de uma vez só, ele usa aí, sei lá, 30, 40 horas, assiste tudo que tem que assistir, entrega os trabalhos, não tem problema. Mas tem uma hora prevista semanal e eu acho que isso tem que estar no curso. Não sei se isso é facultado estar no curso, como é que é dividido isso, e eu não vejo claro. Lá na apresentação da Ana, ela mostra algumas notações disso, mas não tem no PPC. Pelo menos na versão que eu tenho aqui. O que eu conversei contigo, Posas, é a respeito da sala de informática. Então, mesmo que a gente use um dia por noite, né, e se a Ana diz que está equacionado o uso dos computadores,
da sala de informática no período da noite, né, dividindo com todos os outros cursos, que é bastante concorrido, então, para mim, já tá, não vou fazer comentários sobre isso aí. Tem uma página em branco aqui, após o item sala, que é um item deixa eu ver, das instalações e equipamentos, tem uma página em branco aqui, eu não sei porque tem essa página em branco aqui. O que é mais aqui? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma conexão. Não, era isso aí. Bom, eu espero que não me pareça assim exaltado pelo fato de que o PPC até já tenha sido aprovado em Gaspar, mas parece assim que não foi feito, não teve um cuidado assim de perguntar algumas questões aí. E aí o professor Ugler falou muito bem, né? Parece que precisava de uma revisão um pouco melhorada, né? Uma opinião talvez de alguém que já tenha feito outros PPCs, e não só o famoso copiar e colar, que aparece aí bastante no texto, até pelo fato que tem essas quebras de parágrafo e tal. Então, eu tenho todas essas ressalvas aí, o documento está salvo aqui com todos os meus comentários, posso encaminhar, e eu concluo só dizendo assim que a justificativa ela é interessante e tudo, mas o documento PPC da versão que eu tenho aqui na minha tela, para mim, né, eu falo como professor Douglas, está bastante falho. Eu acho que agora seria o Thiago, né? Eu acho que a Ana tinha levantado antes para responder, mas acho que ela já respondeu. Então, Thiago. Estou tentando falar, Pozos, depois eu acho que a Ana tem que dar uma réplica aí e tal. Mas assim, eu ouvi, eu não analisei o PPC na íntegra, assim, com todo esse detalhamento que o Douglas e o Eduardo Ibler fizeram, mas eu ouvi bastante atenção à explanação e à arguição deles, né? E assim, cara, eu concordo com o que o Douglas colocou, 90%. O Douglas fez uma decomposição detalhada, assim, ele esmiuçou mesmo o PPC, e ele tem razão nas coisas que ele coloca. É fato isso, eu concordo plenamente. Nem tudo que vem do CEP como modelo, como recomendação, a gente precisa baixar a cabeça, tem coisa que a gente tem argumentos para rebater, como foi colocada a questão de conselho de classe para FIC, sabe? A gente tem elementos e justificativas muito pertinentes para poder dizer, não faz sentido, sabe? E da mesma forma que as colocações do Uber também trouxeram alguns elementos conceituais ali. Bom, eu acredito assim, a oferta desse FIC, ela não é algo assim que a gente não tenha por que não ofertar, no meu entendimento. É um FIC, um PPC, auxiliar de escritório contábil, tem demanda em Itajaí, na região, vai ter aluno, é viável a gente oferecer, etc. Tá bom, a gente pode, mas a gente precisa melhorar e dar uma reestruturada, dar uma enxugada aí no PPC e tornar ele, porque, como falou, tem coisas que não são competências, que estão ali como competências, aí depois nós vamos colocar isso em documentos, isso vai acabar se tornando, a gente acaba perpetuando e legitimando uma coisa que é um absurdo, às vezes, entende? E aí daqui a 5 anos fala, como é que isso está ali e tal, sabe? Nesse sentido, sabe? Eu acho que uma coisa a gente precisa melhorar o documento, a parte documental, e entender que o CEP recomenda, né? Nem tudo CEP não é o Deus aqui no IFSC, né? A gente tem que abaixar a cabeça para tudo. Então, seria isso. Tá, então, eu não sei se a Ana queria comentar algo. Tá, pessoal, eu entendi, agradeço aí realmente a revisão bastante detalhada, tá? Acho que esse é o espírito, é uma construção coletiva, então, apesar de todo o esforço, e não foi pouco, vocês acreditem, tá? Não foi de última hora, como eu comentei, realmente a gente vem trabalhando nesse documento há bastante tempo, mas eu queria pedir, então, colocar a seguinte sugestão. Nós temos a intenção, né, é que a gente conseguisse apresentar esse documento ao CEP para tentarmos a aprovação em dezembro.
Nós temos um limite até o dia 19 de dezembro para encaminhar ao CEP, caso haja aprovação, né, em ambos os colegiados. Então, nós poderíamos trazer na próxima semana, e aí eu gostaria de pedir aos colegas, ao Douglas, enfim, aos colegas que tiverem sugestões, correções, que encaminhem para mim o documento com esses comentários e correções, para que eu possa levar novamente, né, então, para o grupo de novo, e a gente fazer aí esses ajustes e tentarmos uma ressubmissão na nossa próxima reunião, né? Só que isso tem que ser feito hoje, porque como a semana que vem é uma reunião ordinária, eu teria que encaminhar de volta ao colegiado até o final do dia de amanhã, né? Para que a gente possa ter essa chance. Então, se vocês acharem que isso é viável, eu queria pedir esse favor. Tá? Então, eu ia falar algo parecido. Me parece que são questões ali importantes. Eu fiquei com a impressão de algum erro do tipo copiar e colar, ficar a parte do modelo, sumir a parte que tinha escrito, enfim. Tem questões que precisam ser melhoradas. Tem questões da ementa que eu acho que não cabe as observações, tá? E daí eu até vou rebater. Eu entendo as observações que o Douglas apontou, mas eu entendo também que esse PPC foi construído conversando com quem trabalha com a realidade do trabalhador ali na ponta e foi construído conjunto. Talvez o uso de umas palavras ou outras, eu concordo que a gente tem que deixar isso melhor. Posso fazer uma sugestão, Posso? Mas não, o que eu ia propor é retirar hoje de pauta, a gente encaminhar as correções ali, e daí a professora Ana envia amanhã para a reunião da semana que vem. É isso que eu ia falar. Acho que pega os documentos que o Douglas fez ali, pô, foi um trabalho bem extenso, cara, bem detalhado, sabe? A gente pega as considerações do Douglas, pega o que o Uber também colocou ali de sugestões, etc. Faz esse ajuste fino, dá essa lapidada, sabe? Dá essa trabalhada no texto final, manda de novo e semana que vem, cara, bota no primeiro item de pauta, uma coisa que já tá, todo mundo já sabe o que se trata, entende? Isso. Então é isso, pessoal. Eu acho que é o melhor encaminhamento que a gente tem. E gostaria de dizer de dar parabéns ao Douglas pelo trabalho que ele fez. É importante a gente ter esse escrutínio, né? Para a gente ter os documentos melhores, né? Não ficar coisa pendente no futuro. E eu acho que o papel dos membros do colegiado é exatamente esse. Enfim, a gente qualifica, né, o trabalho. Então, Pausas, eu não me coloquei aqui, não levantei a mão, mas eu gostaria só de dar uma consideração sobre isso que foi apresentado. Não se trata de simplesmente apresentar uma crítica a algo que está sendo feito. Assim como também eu entendo que nós, enquanto formação, a gente, assim como o pessoal na área técnica e eu, inclusive, na minha área, a gente está muito familiarizado com aquilo que a prática está fazendo, tá certo? Porque não pode acontecer a gente pegar aqueles que estão na lida, na prática, e simplesmente traduzir isso como sendo o real saber, quando a obrigação é nossa de botar o nosso nome num projeto desse e desenvolver esse projeto. Então, às vezes, me causa um certo por que eu falei? Por que eu me posicionei e também entendo que o Douglas tenha se posicionado? Porque, queira ou não queira, os nossos nomes estão aí, o do Instituto está aí, e efetivamente quem tem que fazer essa produção, quem tem que discutir esse conteúdo, quem tem que caminhar, são aqueles que são da área, né? E são entendidos na área, porque eu me considero, antes de mais nada, um profissional, e ainda assim acima da média de muitos desses que provavelmente tenham feito esse material. Então, como meu nome está presente, quero deixar registrado aqui, eu acho que tem que ser feita essa revisão, certo? Essa revisão cabe, o documento é frágil, a proposta do PPC é frágil, inclusive, mas tudo bem, é o que se tem para o momento, e as considerações que o Douglas fez, muito obrigado pelo pente fino, mas tem que ser feitas e acho que o aprendizado fica para as próximas, entendeu? Acho que tem que ser feito, não são 3 pessoas, 2 pessoas ou 5 pessoas. Na realidade, eu fui convidado por vocês para participar desse processo,
uma conversa, e eu poderia ter participado tranquilamente da elaboração desse PPC e teria apresentado vários pontos divergentes daquilo que foi feito, certo? Inclusive na parte de conteúdo, que eu acho que tem muitas contradições. Mas, enfim, acho que vale a pena a gente registrar isso, absorver. Muitas vezes a gente tem um hábito de querer primeiro rechaçar e como se fosse uma situação muito mais pessoal, e não é. É uma situação, sim, que envolve o nome de profissionais e envolve, sim, o nome da instituição, e a gente tem que fazer o melhor possível para deixar isso redondo, tá bom? Independente do que entre aspas, a prática se apresenta como solicitação, porque muitas vezes eles não sabem nem o que estão pedindo. Tá joia? Era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, pessoal. Então, fazemos assim, ele sai de pauta e semana que vem volta já com as correções e um pouco mais arredondado, polido. Certo? Todos de acordo, né? Então, se não temos mais observações, informes de última hora, a gente pode encerrar por aqui. E agradeço a presença de todos hoje. Eu só queria pedir se o Douglas pudesse me encaminhar. Eu sei que está gravado, mas ficaria, como eu tenho um prazo curtíssimo, né? Só até amanhã. Se tu tens alguma versão comentada ou quem tiver, eu agradeço o encaminhamento, tá? Obrigada. Obrigado aí pelas considerações, pela discussão saudável hoje. Bola para frente. Vamos, que as coisas estão encaminhando. Um abraço a todos. Cancelar.